Então, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da sexta aula da disciplina Rede de Computadores. Sou a professora Nádia Mendes, a professora regente dessa disciplina. Vamos agora continuar nosso conteúdo programático, vamos partir para o projeto físico da rede de computadores. É importante a gente aprender a elaborar o projeto lógico, a gente já entendeu o que é, já sabe fazer um desenho de uma rede, né? E aí vamos fazer o projeto físico, projeto da rede física, né? No projeto físico, a gente costuma documentar a organização física da rede. A topologia física da rede destaca pontos de interconexão, centro de fiação, a especificação das tecnologias de cabeamento, de transmissão, né? A especificação dos equipamentos que vão ser utilizados, máquinas cliente, máquinas servidoras, máquinas de armazenamento, máquinas de backup, dispositivos de interconexão, que são os concentradores, comutadores, switches, roteadores, e a justificativa para cada escolha, né? A escolha do provedor de acesso à internet, a forma de conexão mesmo, os custos de manutenção mensal, anual, lembrando que a rede ela vai ter um custo, né, de manutenção. Então, o projeto físico ele vai envolver a seleção de cabeamento, os protocolos da camada física de enlace e o dispositivo de interconexão, os hubs, switches, roteadores, além do que a gente já falou, né, que são os cabos. Então, a topologia física ela refere à disposição dos cabos e componentes do meio físico, escrevendo onde cada nó da rede está situado fisicamente em relação aos demais. É importante que a gente saiba, pessoal, numa rede, onde começa um cabo e onde termina, seja um cabeamento estruturado, porque senão a sua rede vira uma bagunça. A gente vai falar sobre isso. Como é feita a distribuição da mídia de conexão, cabeamento de cobre, de fibra, como mostra a configuração geral através da planta de localização dos equipamentos. Então, uma coisa importante que a gente trabalha, quando a gente vê com rede de computador, a gente fala sobre planta baixa, né, que é o que? O desenho daquele local onde vai ser instalado. É importante que a pessoa que trabalha com rede de computadores, instalação de projeto físico, ela tenha acesso a esse tipo de planta, para ela poder tentar fazer o quê? A partir desse desenho, ela tentar colocar o quê? Os pontos, né, onde foi instalada a rede fisicamente. Então, identifica os locais onde serão instalados os pontos, as tomadas RJ, como todo o subsistema de cabeamento estruturado, pessoal. Então, é importante ele trabalhar com a planta baixa de um local onde vai ser instalada uma rede fisicamente, né? Outra coisa que é importante é que a identificação patrimonial, a especificação do equipamento, né? É importante criar uma identificação patrimonial do dispositivo de uma rede. Aqui se você está falando a nível de uma implantação de uma rede numa empresa, né? Se você for fazer só uma redezinha local, você nem vai precisar numa LAN, numa casa, num escritório pequeno. Você não vai precisar tanto dessa questão de identificação patrimonial na sua residência, né? Você vai especificar o tipo, se é computador, se é roteador, se é servidor, o nome do computador, que eu já falei para vocês, que vocês têm que ter uma nomenclatura dentro da rede de computadores para aquele computador, a configuração, se é processador, né? Se é Pentium, a localização, se está no primeiro andar, no térreo, e o código de barra, que é um número que vai identificar o seu equipamento, né? Também pode ter um roteador, nesse exemplo o nome dele é Cisco 10. A configuração são duas portas, a localização do segundo andar no rack A e o código de barra que vai identificar, tá ok, gente? Então, é importante, dentro do projeto da rede física, as condições físicas do ambiente, né? Se tem condições elétricas adequadas, se tem aterramento adequado, qual é a dimensão desses aterramentos, né? Se tem circuito de segurança e a dimensão do ambiente refrigerado. Se vai dar problema com o superaquecimento de equipamentos, se é bem refrigerado, né? Se os computadores vão ficar em locais que vai ter refrigeração, porque até, pessoal, a questão da refrigeração, ela diminui o tempo hábil de equipamento de informática, tá, pessoal? Poeira, lugar muito quente, tudo isso aí vai prejudicar o projeto da rede física. Vamos às restrições ambientais de arquitetura, né? Deve-se evitar os locais onde os cabos podem ser danificados, tipo áreas industriais, tráfego de veículos, questão de cabeamento que deve atravessar vias públicas. Dentro dos prédios, a localização de dutos de ventilação, vigas e paredes que impeçam a passagem de dutos e caneletas, né? No caso de transmissão sem fio, deve ter existência de fontes de interconexão eletromagnética, né? E no caso de transmissão por infravermelho, verificar a existência de obstáculos que impeçam a visada direta. Então é importante que a gente está preocupado também com as restrições ambientais e da arquitetura, para que você possa estar passando seu cabo sem problema, para que você possa estar usando a sua rede sem fio sem problema. Então é importante que a gente tenha a questão ambiental, né? Se é seguro, né? Se é limpo, se não é molhado, se não é sujo. E a questão da arquitetura do local onde você vai instalar, né? Se tem dutos de ventilação, se tem dutos para onde passar os cabos, tá, gente? Então isso aí é importantíssimo. Principalmente quando você for fazer o cabeamento da rede. Atribuição de nome, a gente já falou, né? Quem precisa, quer atribuir como os nomes são acessados. Normalmente são dados a roteadores, switches, hosts, servidores que possuem nome. Eu já falei também que a estação de trabalho também pode ter nome.
Servidor de nome, evitar soluções centralizadas, né? Normalmente se usa alguns nomes que indicam o que tem a ver a rede de computadores, o tipo de equipamento, a localização do mesmo, o departamento da organização a que pertence. Então é importante que a gente coloque nome para esses servidores, tá? Aí já falei também do endereçamento e nomenclatura. O endereçamento vai ser, você pode utilizar os próprios nomes que você pode definir. Um exemplo aqui, o dispositivo switch, a gente pode chamar ele só de SW, roteador, RTR, a impressora PRN, indicação da cidade REC, SPJ, SPO, RJ. Ele vai depender muito de quem vai fazer a implementação física, porque aí o administrador da rede ele pode colocar essas nomenclaturas de acordo com o que ele quiser. Verificar se existe padrão de endereçamento IP, se você vai utilizar endereçamento IP, o número de rede ou não, tá? A organização da rede, você tem que estar preocupado com a instalação física dos componentes, os cabos, os hubs, os roteadores, servidores, a instalação do sistema operacional de rede. Qual o sistema operacional de rede que você vai colocar para instalar? A instalação das aplicações da rede, quais são as aplicações que vão funcionar naquela rede, as políticas de administração da rede, quem é que vai definir isso aí? A pessoa que vai administrar a rede, quem usa a rede, quem tem acesso a alguns sistemas, a partir de que hora, se vai ser controlado o tráfego daquela rede, o que o pessoal está acessando. A manutenção e suporte da rede também é importante, né? A instalação física dos componentes, se você vai seguir a orientação de fábrica, né, de alguns fabricantes, seguindo as normas internacionais e padrões internacionais, como a NBR 14565, que padroniza a questão da implantação dos componentes de uma rede, tá? Tem que seguir aquele padrão. A manutenção e suporte, né? Se vai incluir um plano de manutenção e suporte que contemple os componentes de hardware e software, então a rede está funcionando, é preciso que tenha um plano de contingência que possa suprir a necessidade física e lógica daquela rede, se o software vai ser atualizado, se o hardware der problema, se você vai fazer um conserto, vai manter ele funcionando, né? Os equipamentos de manutenção devem ter foco na manutenção preventiva, quando você faz a manutenção antes do problema acontecer, o monitoramento e funcionamento e verificação do tempo de resposta, se a rede ela tem uma boa resposta, né? No momento que a pessoa acessa até o momento que a pessoa quer a informação. E a administração da manutenção corretiva. Se acontecer um erro, vamos notar a diferença. Manutenção preventiva é para prevenir um erro. Então ela vai fazer uma manutenção antes de acontecer o erro. E a corretiva, depois que acontecer o erro, você vai lá manter e consertar o que está com problema, tá, gente? As opções do meio de transmissão a gente pode usar, no caso, se for dentro de um prédio, cabo de par trançado, entre prédios até 2 km pode utilizar fibra ótica, a distância entre prédios com mais de 2 km, a fibra ótica mono-mono, linhas remotas, né, ou linhas dedicadas aí para poder dar acesso à internet e acesso a sites remotos inacessíveis, né, utilizando rádio micro-ondas ou então wireless, tá? Então, as políticas de administração, isso aí vai depender muito da empresa onde você vai fazer a instalação. A definição de controle de acesso a recursos e aplicações de dados dentro da rede, como eu falei, você não pode dar acesso a todo mundo, né? A rede ela tem que ter o controle disso aí. A criação e manutenção de usuário, quais são os usuários que vão ser criados, para quê, por quê, vai fazer o quê, né? Até que ponto esse usuário pode estar mexendo no sistema na rede. Monitoramento de usuário, aplicações e serviços. Então você tem que monitorar o que aquele usuário faz numa rede, tá? Tá monitorando ele, os serviços, as aplicações, o que eles estão fazendo sem prejudicar a sua rede. Uma rede, por menor que seja, ela requer administração e manutenção permanente. Então, além de a gente fazer administrar, a gente também tem que fazer o quê? Fazer manutenção sempre naquela rede, gente. E é importante também que a gente saiba como é que funciona a instalação do sistema operacional de rede. Então, o computador, ele sempre precisa de sistema operacional para funcionar. A mesma coisa a gente fica sabendo também na rede de computador, já precisa de um sistema, um SO. Né? Então, o sistema operacional ele é instalado no servidor de controle da rede, ele permite o gerenciamento centralizado e seguro da rede e seus usuários e garantir. Dentro do projeto físico da rede, é importante que a gente saiba como é que funciona o cabeamento não estruturado e o cabeamento estruturado. Então, vamos lá. O sistema de cabeamento não estruturado. A grande maioria dos problemas encontrados em rede de computadores são decorrentes de instalações ruins e mal feitas, utilizando cabos e conectores sem padrão, alguns gerando um número muito grande de paradas e acarretando um custo mais elevado e perda de produtividade para as empresas. O desconhecimento de padrões leva muitas empresas a optarem por soluções de cabeamento não estruturado, que mais tarde com certeza irá limitar o seu crescimento, dificultando a incorporação de novas tecnologias e qualquer mudança gera muito retrabalho, né? Então, pessoal, aqui é um exemplo de um sistema de cabeamento não estruturado. Então, o problema que o pessoal faz é vai criando a rede, sem projeto, sem documentação, e vai expandindo essa rede. Quando ele se dá por conta, ele está com cabeamento dessa forma. Então, não tem como
se trabalhar hoje sem ser um cabeamento estruturado, porque aí a rede vai dar problema de cabeamento e a pessoa mesmo não vai ter consciência e nem ter a ciência de onde é que está o erro, tá? Principalmente de cabo. Então, para expandir uma rede dessa forma aqui é muito complicado. Então, o ideal é que você tenha um cabeamento estruturado, é o que a gente vai ver no próximo etapa. Então, o que é o cabeamento estruturado? A maioria das redes utiliza a arquitetura Ethernet, empregando cabo para trançado sem blindagem. Nessa arquitetura, a necessidade de um dispositivo concentrador, característico de um hub, para fazer a conexão entre os computadores, já que este tipo de cabo interliga apenas dois dispositivos. Quando temos uma rede pequena, o cabeamento não se torna um ponto crítico, já que apenas um dos seus hubs resolve o problema de interligação de micro. Porém, em redes médias e grandes, a quantidade de cabos de gerenciamento dessas conexões não é tão simples, pois a simples conexão do novo computador significa que tem que passar de cabos e termos uma porta livre no hub. É nesse ponto que entra o cabeamento estruturado, né? Seu conceito básico consiste em fornecer ao ambiente de trabalho um sistema de cabeamento que facilite a instalação e remoção de equipamentos sem ter muita perda de tempo. Então, quando você trabalha um cabeamento estruturado, você sabe onde é que começa, onde é que termina. Então é mais fácil de você tirar um computador de rede, colocar outro, porque aí você tem controle total do que você está fazendo, do cabeamento daquela rede. Um exemplo aqui está todo organizadinho, né? A entrada e a saída, a gente vai já saber o que é esse equipamento, tá? Com esses cabos aqui, par trançado numa rede de computadores, tá? Ó, exemplo. O sistema provém tomadas RJ45, né, para o micro de rede, em vez de conectar o hub diretamente aos computadores, existindo vários pontos de rede já preparados para receber novos equipamentos. Ao trocar um computador de lugar ou instalar um novo, não haverá necessidade de fazer um novo cabeamento do micro até o hub, né, porque a gente sabe que a gente só está trocando o computador, o ponto, o local onde existe o computador está lá, super bem feito através de cabeamento estruturado. Né? O cabeamento estruturado vai muito além do uso de tomadas e utiliza aí no concentrador de cabo chamado de PF Panel. A gente tem aqui um exemplo de um PF Panel de 96 portas. Né? É um sistema passivo, ele não possui nenhum circuito eletrônico, ele não é uma coisa que é ligada, ele é apenas um sistema onde a gente coloca os cabos. Né? Apenas de um painel contendo conectadores onde os cabos vêm da tomada conectam nele. A utilização desse equipamento confere melhor organização, maior flexibilidade e, consequentemente, facilita a manutenção de uma rede de computadores, né? Aqui é o exemplo de PFP. Quem foi que não já entrou, já viu uma sala que às vezes tem muito computador e tem esses cabos, né? E tem tipo como se fosse um hacker com essas informações aqui armazenadas lá. Isso é um PFP, na parte de trás, né? Vai ter suas portinhas no local onde você vai colocar o conector RJ45, se for cabeamento para trançado, né? O PFP é um exemplo. Ele é construído com o tamanho padrão da forma que pode ser instalado em racks próprios para isso, né? Aqui tem um rack contendo o PFP, onde tem as informações, todos os computadores estão indo para lá, do cabeamento, né? Hub switch roteadores também possuem o mesmo tamanho padrão, para poder ser instalado no mesmo rack. Concentradores e instalação de dispositivos em um só lugar. Aqui, ó, cada porta do PFP ele possui uma pequena área para que possamos classificar cada porta, usando colocar uma pequena etiqueta contendo a porta que será fisicamente conectada. Então, é o local onde o computador vai se conectar, né? Para a gente ter certeza e ter o maior controle, usando um PFP. A gente pode até numerar os locais onde vai se conectar a rede. Aqui é um rack de distribuição, né? Ele é usado para organizar uma rede que tem muitas conexões, se constitui um único ponto central para as conexões tanto de andar como de vários andares, tá? E vamos falar um pouquinho também das normas de cabeamento estruturado. Então, existem normas, padrões para você trabalhar o cabeamento estruturado. A IETIA 568A, esse padrão define um sistema de conjuntos de fios gerais de telecomunicação para construções comerciais que irão suportar um ambiente com vários produtos de vários fabricantes. É a principal norma de cabeamento estruturado. Então, se você ouvir falar da IEA TIA 569A é a principal norma de cabeamento estruturado. A gente também tem a NBR 14565, que ela é equivalente à IATIA 568A, né? Ela é o procedimento básico para a elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicação para a rede interna estruturada. Ela foi a publicação na BNT, a validade foi a partir de agosto de 2000, né, e ela é equivalente àquela norma geral que a gente já falou. A TSB 67 é a teste de campo do sistema de conjunto de cabos de par trançado não blindado. TSB 72 é uma diretrizes para cabeamento centralizado de fibras óticas, né? A 75 é cabeação horizontal adicional para escritórios abertos. Verifique que cada padronização ela tem uma norma que define a forma de instalar, tá? Os cabos. Aí TI 569 é para espaço de telecomunicação e construções comerciais.
Aí a TIA 606 é o cabeamento estruturado na estação infraestrutura da rede. A 607 é aterramento dos equipamentos e cabos pertencentes ao cabeamento estruturado. A TIA 568B1 é o cabeamento categoria 5E, né? O 568B2 é cabeamento UTP 100 ohms, né, para a categoria 5E, que é o cabeamento patrançado. E a 568B3 é fibra ótica, né, para a categoria 5E. Tá? Então aqui a gente falou sobre a norma de cabeamento estruturado. Se você quiser se aprofundar, saber como é que tá, não é só, ela não fala só isso, ela tem toda a especificação do cabeamento estruturado, tá, pessoal? Não dizer que, mas a professora só falou isso, que a TIA 569 fala o caminho de telecomunicações e construções comerciais. Você tem que se preocupar que a norma e essa padronização é bem maior, existe muito mais informações além desse simples tópico que eu estou explicando para vocês, tá? E se vocês se interessarem, vocês pesquisem essas normas de cabeamento, tá, pessoal? Pessoal, que isso aqui é uma parte da rede de computadores, da implementação física, que é muito importantíssimo. Então, se você vai realmente trabalhar com redes, quer implantar uma rede, você precisa estar ciente dessa norma de cabeamento estruturado, tá, gente? Pessoal, dentro do projeto físico da rede, que a gente já fez a implementação, já projetou a rede, construiu o que foi projetado, testou o que foi projetado, certificou, a gente encerra o projeto. Um passo importante é que a gente tem que fazer a documentação dessa rede, ou seja, você tem que estar consciente de que como foi feita essa rede, como é que ela está documentada, quais são os equipamentos, o desenho dessa rede, que foi a parte lógica. A gente também tem que ter consciência da parte física, porque a rede ela pode se expandir, né? Ou então ela pode ter ampliada, então é preciso que a gente tenha essa documentação para ter consciência de como é que essa rede funciona e como é que ela vai melhorar, tá? Então é preciso documentar a rede, que funciona a parte do projeto físico. Então documentar é preciso, né? A falta de documentação pode aumentar consideravelmente o tempo em que a rede fica fora de funcionamento. A documentação da rede deve relacionar todos os componentes envolvidos sem exceção, tá? Então é preciso que a gente faça essa documentação dos equipamentos da rede. A etiquetagem dos componentes da rede pode facilitar muito a identificação dos mesmos, principalmente em ambientes com muitos pontos, ou seja, muitos pontos são muitos locais de instalação de computador, tá? Que a gente chama de pontos. Então a etiqueta dos cabos deve conter indicação da localização física e equipamento de origem. A etiqueta dos equipamentos deve conter o equipamento de origem, a localização física, né? O equipamento de destino, a localização física dele, a identificação dos equipamentos em porta envolvido na conexão. No caso de servidores roteadores, inclui o IP do mesmo, tá? Então é preciso que você saiba onde é que tem cada componente daquela rede para você documentar e guardar essas informações, tá, gente? Principalmente se ocorrer uma falha em um computador. A documentação da camada física, são as planilhas de controle, padronização de cores de cabeamento, fazer documentação da WAN, se você estiver utilizando uma WAN, portas WAN dos roteadores, identificação do roteador local, do que está na outra ponta, né? Interface dos roteadores, identificação de porta, endereço de rede, encapsulamento, identificação de circuito, localização física, onde é que está localizado um rack, um PF panel ou um armário, onde tem armazenado algum switch ou algum hub. Tá? Então, preciso que você saiba onde é que está cada componente dessa rede. Através de quê? Através da documentação, tá, gente? Saber onde é que está as informações de contato, quem são as pessoas, ou o telefone das pessoas que instalaram aquela rede, se for uma prestadora de serviço, se ainda está dando manutenção, tá? Então, tudo isso é importante na documentação da camada física. E a documentação da configuração deve incluir interligação entre roteadores e switch, onde é que é feito, plano de endereçamento IP, tem que ter uma planilha com todas as numerações, se for uma rede muito ampla, o endereço IP de cada um daqueles computadores, né? A infraestrutura de cabeamento, se for até o caso, a nomeação dos cabeamentos, tá certo? A localização deles. E fazer manutenção das cópias de configuração em estação, que é importante, né? A gente ter um backup daquele servidor, né? Acessível de qualquer lugar da rede. Então é importante que a gente tenha essa configuração, né? Essa documentação armazenada. Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa parte mais prática que eu tentei passar para vocês, do que é um projeto lógico de uma rede, que é um projeto físico de uma rede. Na atividade de você dessa semana, atividade de casa, tem uma questão que vale a metade da nota da atividade de casa, que é uma atividade de pesquisa, onde vocês vão ter que estar procurando uma rede, pesquisando um local onde você vai estar colhendo as informações dessa rede, aí você vai estar vendo todas as informações, o desenho
lógico, da rede, qual é o cabeamento que foi utilizado, qual é o servidor, preço, os custos. Então vocês vão fazer um trabalho como se vocês fossem realmente implantar uma rede, só que vocês vão no local e pesquisem sobre esse local, sobre essa rede, tragam as informações, que vai ser a metade da nota da atividade de vocês de casa dessa semana. Então eu quero que vocês leiam, estudem bastante sobre rede, que é projeto lógico, que é projeto físico, para vocês poderem conseguir responder a atividade de vocês essa semana, né? Também tem atividade na plataforma, tá? Tem o fórum, participo do fórum. Desejo a vocês uma ótima semana e bons estudos.